Annyeonghaseyo. Eu sou Ellen, Eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. O terceiro episódio do DoraCast é sobre Radiante. The Light in Your Eyes, ou em tradução, A Luz dos Seus Olhos. Já vou começar direto falando o que é a série e a gente desenrola hoje no freestyle. De o que vier a gente fala sobre as nossas experiências e anotações. Então, essa série, ela foi transmitida pela JTBC em 2019 e tem no elenco os atores e atrizes Han Ji-min, Nam Jo-hyuk e Kim Ye-ja. No Brasil, a série veio com esse nome de Radiante na plataforma de streaming Viki. Aliás, interessante pesquisar essa plataforma, porque tem os episódios, tem séries que passam de forma gratuita. Claro, tem as propagandas, e muitas vezes a propaganda de 5 segundos se repete 5 vezes. Nossa, que é um horror que a gente quer quebrar a TV e chega no final você quer É, ir lá comprar o produto, né? Porque você é. viu tanto que você fala, vou lá ver esse produto. O produto eu não vejo, não, mas eu decoro a propaganda. Depois de tanta repetição, eu começo a repetir junto com a propaganda. Quem assiste no Vix sabe o que a gente está falando. E se você paga, é muito Você bom. tá, porque você não Parabéns! precisa passar por isso. Aham, É, um joinha. exatamente. Evita a fadiga, como diria lá no Chaves. Bem Enfim, isso. essa série apresenta a história da jovem e determinada Kim Hye-ja, né, que aos 25 anos sonha em ser âncora de um jornal, mas ela precisa enfrentar diferentes desafios na vida para conseguir alcançar esse objetivo. A história se passa com famílias de classe baixa, são pessoas pobres em relação a dinheiro, digamos assim, sendo bem claro. Aqui no Ah, Brasil é classe C, né? isso. E aí você vê, junto com a família, os desafios, né? O trabalho, a, a mãe dela é cabeleireira, o pai é taxista, o irmão, ele deseja ser o que a gente pode chamar de um youtuber ou alguma coisa aí ou que trabalharia na plataforma Twitch, algo do tipo. Ou seja, Ele, né? Então, bom, ele acho que a gente fica não quieto. pode ter muitos interessantes pontos de vista, porque tem gente que está milionário, Pois é. mostrando a vida, mostrando quando se dorme, né, nos vídeos. Enfim, essa personagem também esconde um segredo, que ela, desde criança, ela tem um relógio mágico que permite que ela volte no tempo para consertar aquilo que não saiu conforme desejado. O objeto, para ela utilizar, tem um custo. Se ela atrasa o tempo, adianta o tempo, se ela volta no tempo, ela recebe um karma, digamos assim, de que ela envelhece mais rápido. Então, vamos supor, se eu voltar em minutos, 5 minutos, vamos supor que ela fica mais velha 5 minutos. Talvez não seja exatamente a proporção, mas só para ter uma ideia. Adianta o processo de amadurecimento dela, ou envelhecimento, que no caso da série fica bem claro. Então, essa consequência leva a personagem a evitar usar essa viagem do tempo com o relógio, e ela deixa o relógio para situações extremas, somente quando algo muito necessário no ponto de vista dela acontece. Então, nesse momento dela de vida, ela conhece o jovem Lee Jong-ah, que
aqui no texto que eu tô lendo fala que ele é um rapaz tímido, muito dedicado, também deseja conquistar a vida melhor para ele e para a avó dele. A, a pessoa que escreveu o texto fala que ele é retraído e passa por muitos problemas em casa devido ao pai violento. E ele encontra na personagem da Yeja um porto seguro com quem ele pode conversar, e aí os dois começam lentamente a desenvolver o interesse mútuo de afeto, suporte, carinho. Entretanto, acontece uma tragédia que leva a Yeja a tomar uma decisão de usar o relógio para voltar no tempo muitas vezes. E ela volta no tempo, tenta fazer aquilo não acontecer, aí acontece alguma coisa, ela faz isso de novo, e isso você Repetir começa a você. ver exatamente, até que ela consegue o objetivo dela. Lembrar que tem alguns spoilers nesse episódio, mas a gente vai tentar não deixar o grande spoiler sair dessa vez. Então, de um dia para a noite, ela vai de 25 anos para 75. Ela, de uma jovem, vira uma senhora. Ela tá uma senhora em aparência, também no condicionamento físico, na saúde. Então, ela precisa aprender a lidar com essa indiferença em relação à velhice, passa pela fase da autoaceitação com o corpo que ela tá, que no caso é limitado pelas condições que essa passagem de tempo traz para ela, e quais são os novos cuidados que ela precisa ter por causa de estar uma senhora de 75 anos, mas com a cabeça de 25. Então, como que foi assistir para você essa passagem de tempo e começar a perceber as coisas muito estranhas? Eu até, a gente conversa sobre isso, virou uma rotina, tanto que a gente está falando aqui no podcast. Eu escrevi a palavra estranha várias vezes numa mensagem que eu mandei para Ellen, e eu me senti estranha com essa série muito tempo. E você? Eu não me senti assim. Quando eu começo a assistir a série, ela vai para aquele lugar que eu já conheço e é que eu gosto mesmo, do triângulo amoroso e não sei o quê. Eu gosto muito disso. E aí, de repente, lá no, sei lá, no terceiro episódio, ela vai para um lugar que eu jamais imaginaria. E eu fiquei assim apaixonada pela inteligência dos roteiristas. Fiquei assim encantada, porque é uma fantasia, né? Porque ela viaja no tempo e tal, mas dentro de uma realidade. Então, Hum. assim, vocês não vão conseguir entender muito isso, mas quando vocês forem assistir, vocês vão achar, vocês vão falar, poxa vida, que delicadeza dos roteiristas em tratar esse assunto dessa forma e que prende a gente. Pelo menos eu fiquei presa, assim, na série eu não conseguia parar de assistir. Me gerou muito essa questão do cuidado que a gente deve ter nessa situação, assim. Eu fiquei muito encantada. Ela como o nome já diz, né, radiante. Eu fiquei radiante realmente de olhar para aquela série e falar, nossa, gente, é assim que eles entendem o mundo dentro né, do que eles estão vivendo ali, é assim que eles conseguem enxergar. E a gente que não está vivendo aquilo fala, nossa, né, nada a ver. Às vezes a gente briga, xinga, porque acha que, né, lá na série mesmo traz muito isso, dessas pessoas tentando achar o lugar delas, porque, né? Nossa, eu fiquei encantada com essa fantasia dessa viagem no tempo, de tratar esse assunto assim, porque é assim que eles vivem, essas pessoas. E ela toda trazendo essa energia, apesar de todas as limitações, como você falou aí, ela tá a trazer essa energia dentro do que ela pode fazer com o corpo que ela tem agora, né? E ela não deixou a, a velhice, né? Até num ponto ela ficou muito ruim, porque ela é uma garota de 25 anos que foi para 75, então ela ficou depressiva, né? Ficou no quarto trancada, até isso que você falou da aceitação, Uhum. até ela aceitar tudo isso. Mas depois ela viu que ela podia continuar vivendo, né? E podia fazer diferente, mesmo com aquele corpo, ela podia fazer diferença na vida de outras pessoas, ajudando, né? Sendo uma, uma palavra amiga, sendo um abraço, alguma
coisa assim, né? É, Então sabe, foi algo que mexeu demais com o coração aqui. Fiquei muito emocionada com essa série. e a questão dela jovem conhecer o, a pessoa que ela acaba gostando, digamos assim, e de repente ela senhora indo buscar ele, indo atrás dele, aí você começa a ficar, meu Deus do céu, e aí a gente começa a ver, eu reparei de um certo não, de um preconceito dessa diferença de idade. Claro que é uma diferença de idade grande, mas existem casais com diferenças de idade grande. Sim, E aí eu percebi esse preconceito. Peraí, ele todo jovem, bonito, a senhora mais senhora, digamos assim, com as rugas. A atriz não é uma atriz feia nem nada, mas fica muito claro, claro, é bem claro. São ali uns 50 anos de diferença. Aí eu percebi esse preconceito e a estranheza também, que é interessante você perceber os pais dela, que obviamente eram mais novos que a senhora de 75, tratando ela como uma filha na medida do possível, e ela totalmente sendo filha deles, claramente sendo filha deles, não sendo que mudou para poderia ela. ser, sendo que É, poderia ser a mãe deles, né? sim, não mudou, e é engraçado vê-la interagindo como filha com eles e eles tentando fazer o melhor como pais de uma senhora de 25 anos, não de 75. É engraçado isso. E por isso que eu falei tantos estranhos ali no começo e perceber essa questão de existir um preconceito, sim, e deixar claro o que as séries trazem pra gente, que a gente percebe muito é isso, deixar bem claro na nossa cara, na nossa face, quais são as emoções, o que elas significam, provavelmente a gente vai cavando um pouco aí até chegar na raiz daquilo várias vezes. Se a raiz é mais profunda, a gente repete os sentimentos. E aí, ontem mesmo, assistindo uma série que a gente vai falar dela mais pra frente, comecei a chorar e chorei várias vezes. E vai mandar áudio. Tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Eu sou a chorona do áudio e a Ellen aqui que traz a luz. E eu Porque trago eu já luz chorei também, antes. às vezes, é verdade. Você já chorou antes. Mas a gente traz aí as clarezas que às vezes a gente precisa e um outro ponto de vista sobre aquilo aí. Ontem mesmo você me falou que provavelmente o que eu estava sentindo não era só uma coisa minha, né? É um sentimento que está no ar por causa da época do ano, fim de ano, vai ficando aquela questão, poxa, Natal, vou passar em família, vou passar sozinho, como é que eu vou passar? É, É, porque todo mundo está se preparando para isso, né? Então você tem uma, é, uma energia muito forte a respeito disso, né? E Natal exato, sempre traz isso da família, né? Não, tem que estar junto, tem que estar junto, né? Mas e se for diferente, né? Se a gente exatamente. construir outro caminho? Porque é igual como você está falando da menina, ela tinha a cabeça de 25, mas o corpo era de 75. Mas eu, assim, eu não tive tanta estranheza quanto você, claro que causa um impacto, né? Porque o rapaz tem 25, então você, 25 não, ele é mais velho, né? Mas Ah, tem, é. você causa um impacto ali. E aí eu falava assim, ai, e eu ainda torcia, sabe? Porque eu queria que ela ficasse. Mas ele não aceitava. Ele também falava assim, poxa vida, nada a ver, né? O que que essa senhora está se intrometendo na minha vida, né? Que no fundo ela acaba Sim, ajudando, mas ela tem as segundas intenções, porque para ela ainda é nova, mas ele já tem outro olhar para ela. E aí eu acabava querendo que eles ficassem, que ele aceitasse isso, não iria parecer ali que eles iam ficar juntos mesmo, mas na minha cabeça isso era muito comum, estava normal. sim, E aí você trouxe essa história do Natal, então as pessoas têm esse é família, Natal é família, mas eu já tenho esse outro viés aí, então, mas por que que eu não sou minha família e eu não posso ficar sozinho? Isso é ruim,
Por quê? Porque tem essa energia do coletivo te forçando a fazer algo que talvez para você já não faça mais sentido. Talvez para você comemorar com outras pessoas não tenha sentido. Talvez você queira ficar com você nesse momento, né? Então é isso que essas séries, assim, elas trazem essas reflexões de, né, para você dessa estranheza, porque a gente tem o preconceito mesmo, né? Eu também tive, mas eu tive mais o lado de querer que eles se entendessem do que, né, isso de nossa, que feio, né? Mas Sim. traz essas questões para a gente mexer aqui dentro. Eu e a Elisa, a Elisa e eu e a Elisa, a gente fala muito Nós três. disso, nós três, a gente fala muito disso porque era isso que a gente queria trazer para vocês no Dora, né? Do que essas séries trazem para vocês que às vezes vocês não conseguem compreender, né? Fala, nossa, a Elisa trouxe o negócio da estranheza. Tá, estranho, mas como isso é estranho para mim? Na série tem um para quê e um porquê daquilo ser estranho, mas para mim, como que essa estranheza é aqui? E aí a Elisa fala desse preconceito. Para mim, o que que é estranheza, né? O que que ela gerou em mim? E a gente comenta muito isso, e é isso que a gente quer deixar aqui para vocês, né? Dessa reflexão com vocês mesmos. O que que já não faz mais sentido, né? Uhum. O que que eu posso fazer de diferente que eu ainda continuo fazendo o mesmo e não saio do lugar? Não consigo viajar no tempo igual essa senhora fez, né? Eu fico preso só num lugar porque eu não consigo viajar mais nesse tempo aí, né? Porque eu estou fazendo coisas que para mim já não tem mais sentido, por Hum. conta de um coletivo que me força, né? Ou que eu me deixo forçar, ser forçada a tal coisa, né? É, a partir do momento que a gente tem consciência de que cada um é responsável por si, a gente se permite as coisas. Mas até ter essa consciência, é o coletivo que vai. Peraí, deixa eu empurrar a Elisa. Continua empurrando a Elisa, empurra, 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 até ela dar uma Ela tropeçada caiu ou cair, ou alguém. do precipício. É, aí ela vê que, peraí, não, eu permiti isso. Eu permiti isso até aqui e eu quero continuar nessa permissão ou eu quero sair desse lugar que eu agora eu sei que eu me coloquei. Isso pode Às falar. vezes não é para a gente se sentir culpado disso, né? De estar sendo Exato. empurrado pela massa aí. Não é uma questão de culpa, porque a gente já tem ela demais. Mas eu digo isso nesse sentido Cancela, mesmo, cancela, cancela. dela, da gente fazer mesmo essa reflexão mesmo, né? Se eu estou indo com as massas, porque às vezes a gente entende esse cair do precipício, né? Rolar ladeira abaixo como algo muito ruim, e no fundo vai ser lá que você vai conseguir a sua força, né? De se tornar radiante, igual diz aqui o drama, né? De você ser radiante na vida, né? De você brilhar da sua forma, que talvez para o outro cause estranheza, né? Sim, Mas para você é a forma que você encontrou de brilhar, né? De trazer tudo isso, a sua beleza para fora. sim. E a personagem acaba percebendo que mesmo na limitação ali de um corpo mais envelhecido, ela consegue fazer várias coisas. Ela descobre o outro ritmo dela, ela vai procurar outras turmas e sem se desligar da turma que ela já tinha. Eu acho bonitinho também a relação das amigas quando elas descobrem é, o que aconteceu, né? Cadê a amiga delas que sumiu? Ela viajou mesmo? Será que ela foi para outro país? Não, aí no caso, na história, ela se tornou uma senhorinha de 75 anos, mas é aquela amiga de 25 ainda. Aí é engraçado elas no quarto conversando, e aí elas começam a perceber que não dá para virar mais a madrugada, que ela dorme cedo. E essa parte aí também tem uma outra parte interessante, que ela tem essa amizade com as amigas, e aí ela vê que já não pode beber igual bebia, né, e tal. Isso, E tem a parte com os idosos, que ela vai, né, contra a vontade, né, porque ela não quer ir, porque ela tem 25 anos, mas o corpo, né, e ela chega lá, não quer ir e tal, mas quando ela percebe aquela amizade também é legal, ela começa a ajudar aqueles idosos,
né? Porque ela não é idosa, né, gente? É muito engraçado isso. Ela age É, realmente como alguém de 25, mas ela tem as mesmas limitações. E a parte legal que eu acho dela com os idosos é que eles vão fazer um plano, né, para eles é, irem buscar alguém que foi sequestrado, e nesse plano eles vão, vamos ser 10 da noite. Aí o outro vem lá, não, 10 da noite eu não posso, porque eu já estou dormindo e não sei o é. quê. E o outro fala assim, não, horário eu não posso, porque eu tomo remédio não sei que horas. E aí ela fala, então tá bom, vai ser 10 da manhã. Mas aí como que É. você vai salvar alguém 10 da manhã? É muito engraçado. Mas eles conseguem lá da forma, né? Mas é muito Sim, legal, cara. Porque é sim, dentro daquelas possibilidades que ela tem, né? Então nós vamos fazer o que a gente pode. sim. E o impacto também de preconceito que a personagem teve quando ela viu o interesse de um senhor por ela. Ah, também. Essa parte- Não sou só eu preconceituosa. Ela era Aí, mais preconceituosa, né? Dentro do dentro do contexto. contexto. Ah, é engraçado, o senhor começa a querer se interessa por ela e ela foge dele e ela é engraçado. Ai, lembrando que nessa série tem um plot twist mais pro final que, que traz um outro olhar sobre tudo isso, além do olhar fantástico, das infinitas possibilidades e também das coisas que eu percebi que ela. O que a pessoa do texto aqui do. O site é resenhandosonhos.com. Ela faz uma crítica a essa série e que fala, além da fantasia de poder consertar um acidente que aconteceu e ela conseguir, depois de várias tentativas, aí você percebe que tem as consequências das suas escolhas e o processo depois de lidar com as consequências, que é natural da vida, mas muitas vezes a gente fala, fulano que é culpado. A culpa não é minha, não. Foge da responsabilidade. E é isso É, que é um das grandes. Uma função nossa, além de nós aqui, que a gente também já faz isso entre a gente, são esses cutucões aí para a gente descobrir por que que isso me incomoda, por que que isso me faz chorar, por que que isso me dá raiva, trazer consciência sobre todos esses aprendizados e igual a Ellen falou, né? Muita culpa, mas peraí, vamos tirar essa questão de culpa, trazer para responsabilidade e mesmo que ela pareça muito pesada num primeiro momento, quanto mais a gente sabe ou entende e compreende, experimenta as coisas, a gente acaba percebendo que não é, não é nem pesado e nem leve, é o que é. É o sentimento que a gente coloca ali que traz essas sensações estranhas, que é viver. Que podem ser leves ou pesadas, né? Depende realmente do que a gente escolhe, né? É. E eu acho que esse lance que você falou das escolhas, né? Essa crítica que a pessoa fez, é interessante nisso da gente olhar para isso e falar, mas eu escolhi, mas está tudo bem. Se não foi, porque às vezes não acontece do jeito que você gostaria. Mas se não foi, está tudo bem também. É a gente ter essa leveza com a gente mesmo, né? De da gente achar que tem cada ação tem uma reação. Então, se eu fiz aquela escolha, tem uma consequência, aí tá tudo bem se não foi do jeito que era, mas eu vivi a experiência. Eu acho que essa é desse drama para mim assim, o que mais me toca é isso, de deles viverem a experiência. Né, porque no começo ela realmente não aceita, ela é preconceituosa mesmo com ela de ter ficado velha e ela tem preconceito com os outros velhos também, né? Mas Uhum. depois ela começa a perceber que foi uma escolha dela. Ela escolheu Y e o resultado foi aquele. E aí ela vai viver de acordo com a escolha que ela fez. E ela passa a viver, não só mais a ficar se julgando, se criticando se eu tivesse feito isso, feito aquilo.
E na série também tem algo muito interessante que ela fez a escolha, mas não saiu do jeito que ela gostaria, porque ela salvou o pai, mas a família não era exatamente como era antes. Então a gente tem muito isso, né, de falar, não vou sair desse lugar para ficar como tudo era antes, e não fica, né? As coisas elas evoluem o tempo todo, né? E é essa a questão também da gente não querer fazer certas mudanças, porque a gente acha que vai continuar tudo igual sempre, e não continua, né? E foi isso que ela Uhum. percebeu também. Se ela não tivesse voltado no tempo, talvez tivesse seguido um outro caminho que teria sido bom, ruim numa parte, mas bom também, né? Porque continuou assim, a vida dela ali não continuou legal, né? Do jeito que ela esperava que seria, né? Mas Sim, ela depois consegue entender tudo isso aí, e aí dá um sentido melhor para tudo aquilo. exato. E falando em as coisas não saírem, às vezes, como a gente gostaria que saísse, aí mais pro final tem a questão de acontecer essa reviravolta e a gente passa a ter uma surpresa e um novo olhar sobre todo o desenvolvimento da série, que foi muito bem escrita, que é bem desenvolvida. A Ellen até falou, comentou comigo sobre a delicadeza. Acho que você falou aqui hoje já também, mas sobre a delicadeza do desenvolver da história para aquele final que é revelado depois no. São 12 episódios? 12 episódios. Então, acho que no 10, do 10 para o 11, se eu não me engano, que eles revelam uma outra possibilidade para aquela história, para aquela fantasia. E, e aí a gente fica, nossa, Aí a boca cai e assim, né? Porque a gente fala, ó, era isso, é, pô, né? Nossa, totalmente diferente do que a gente pensou que seria. Nossa, é muito. não, a gente não tem ideia, não tem ideia do que pode ser. A não ser que você vai pesquisar, mas não pesquise. Eu mesma pesquisei, mas eu não cheguei a ler tudo em algum site que eu pesquisei. Eu queria saber o que acontece, né? Será que ela volta e fica jovem de novo? É uma possibilidade, já que ela tá viajando no tempo. Outra possibilidade, será que alguém também pega o relógio e vai mexer com esse relógio? O que que acontece? E, e pra gente ir finalizando até o episódio de hoje, eu anotei aqui da nossa conversa sobre o sonho que ela teve. Porque tem uma hora que ela fica muito saudosa do relacionamento que ela poderia ter com aquele rapaz, aí ela sonha. E ela tem todo ali um. No sonho é uma historinha, como se tivesse dado tudo certo para aquele relacionamento. Ela é jovem. Na verdade, é como se ela sonhasse e ela volta a ter a idade que ela tem, o corpo da idade correspondente, e desenrola ali, né, o encontro deles, a conversa deles, e eu fiquei super triste nessa hora. Porque a gente já acha que aconteceu tudo que a gente gostaria, né? É, E mesmo em eles levam sonho, exatamente para isso, né? Da gente não acontecer do jeito que a gente quer ou que a gente gostaria, né? exato. E, e eu tenho sentido particularmente essa questão de solidão, solitude, tá bem ambíguo agora nessa época que a gente está gravando. E, e eu falei, acho que no episódio de Navileira, sobre quando a gente vive de memórias, é uma coisa muito solitária. Claro, é solitário para quem está vendo essa questão aí pelo viés de se sentir sozinho mesmo e não estar contente com isso. E ao invés de ser, ao invés de colocar a palavra solitude, que é você estar satisfeito sozinho, lembrar de coisas, mas não se perder nessas memórias, digamos assim. E, Eu acho que a grande e a- questão disso, Lisa, vou cortar você um pouquinho, é a gente não voltar para essas memórias para o presente, sabe?
ficou estranho, né? Voltar as memórias presentes. Mas o que eu quero dizer, a gente sempre fala que não existe espaço-tempo, tempo-espaço. A gente sempre fala disso. Mas a gente sabe que aqui existe. Só que eu acho que o ponto do negócio está aí, o X da questão está bem aí. A gente ter as memórias, ótimo, mas a gente não ir lá naquelas memórias e ficar vivendo, porque aí a gente vive o agora na memória, né? Então não vai ser bacana. Você traz para um agora e você não dá a possibilidade daquele agora ser diferente, porque você continua trazendo ele daquelas memórias que já Isso, foram para esse agora, então você não tem agora. Ou então você fica isso. jogando para o futuro, então quer dizer, você não tem nem passado, nem futuro, né? O seu hoje é agora, né? O seu agora é agora. Não, mas o que eu quero dizer é isso, que às vezes a gente não tem um agora, não cria as infinitas possibilidades, porque a gente não sai da onde a gente já esteve, né? Então, ter memórias sem trazer essa dor, né? E reviver todo dia aquilo lá, porque eu não tenho aquilo, porque eu gostaria de voltar, e não volta, né? Você precisa criar agora. Né? Então, acho que o ponto está bem nisso, que você fala das memórias serem muito dolorosas, viver só de memórias, eu acho, eu entendo muito assim, nesse sentido de você ficar colocando no seu agora, né, aquelas memórias que já não pertencem mais, elas são memórias. Lembrar, tudo bem, não tem problema, mas não pode trazer a emoção, né, daquilo para esse agora, Hum, porque dói. aí E aí também entra a questão, se está dói. doendo é porque tem algo para olhar. Então, também ter essa consciência de falar, tá doendo, então vamos olhar para isso, o que que dá para fazer? Às vezes buscar uma terapia, né? Às vezes conversar com um amigo, às vezes só o fato de você falar sobre aquilo já libera um monte de coisas aí do cabeção, do coração, né? Soltar aquilo que está preso na garganta ou somatizou em alguma parte do corpo. Sim. Trabalhar, trabalhar a fala, a expressão, a consciência e aí percebendo fazer os tratamentos necessários, não só no físico com médicos, mas também no mental com psicólogos ou no energético com os terapeutas integrativos. Lembrar que também estamos terapeutas, então, caso tenham interesse, entre em contato com a gente. Pode ser pelo próprio Instagram do DoraCast ou pelo e-mail doracastoficial@gmail.com. Precisar trocar uma ideia também, a gente está aberta a receber o seu interessante ponto de vista, Uhum. criar uma egrégora de apoio, uma grande mente que a consciência principal dela, a intenção dela é ir no fundo dessas emoções que as séries trazem para a gente. Mesmo que um gatilho vá doer e dói, dói. Dói. Vários áudios chorando, Chorando, dói, gente. mas Não é ó, e também brincadeira. áudios dando risada. Tem também os áudios de. Essa semana a gente trocou áudio que deu vontade de gritar, até gritei, mas no áudio até que não ficou tão alto assim, pelo menos eu não. Não ficou. Ah, então tá bom. Tem hora que a Não gente fala, ultrapassou os decibéis permitidos. é, eu falei pra ela, eu vou te bater, porque você falou pra eu assistir essa série, aí depois ela volta, eu também vou te bater, porque você mandou, você sugeriu essa série. E Eu chorei lembrando que a gente, horrores. lembrando que a gente já tá num ponto que a gente pode falar qualquer coisa uma para outra e a gente não leva como ofensa nem nada, né, Ellen? Eu acho. Não. Não, porque a gente já entende isso mesmo, né? Desse raciocínio mesmo, de que são as emoções que geram daquela. E são gatilhos, assim, que às vezes a gente nem sabia que poderia aparecer. Eu com a Elisa, a gente já tem muito essa intimidade de falar assim, ela manda os áudios no momento mesmo da emoção ali que está acontecendo aquilo, de assistir o drama, igual ela fala muito, eu chorei, não sei o quê, eu choro menos, mas é porque eu já chorei antes. Quando eu vou mandar o áudio para ela, eu já parei de chorar, mas eu já tinha chorado. Mas às vezes não vem só o áudio chorando, vem o áudio também de raiva, de esse que ela falou do grito, né? E então
a gente não leva mais pro lado pessoal, assim, de ser algo assim, ah, ela tá me ofendendo, nossa, tá sendo grossa comigo, caramba, como assim? Não, a gente já entende que isso faz parte daquele gatilho que a gente comentou lá atrás, que aconteceu. Então, para a gente fazer isso na hora que acontece é muito bacana, porque aí a gente tem a percepção do que esses dramas causam para a gente. E às vezes isso acontece na vida do cotidiano mesmo, nosso dia a dia, a gente não consegue perceber, porque é uma correria doida, né? Às vezes num outro filme que você viu e você não percebeu, e aí não se torna algo mais pessoal para a gente, de falar, ah, você está me ofendendo. Não, a gente vai olhar aqui e vai falar, nossa, que questão que trouxe isso aqui, que fez com que a Elisa tivesse tanta raiva, ou que a Ellen ficasse tão indignada, ou que também tivesse muita raiva. Que questão que está circulando aqui? E aí a gente, nessas conversas, que é o que a gente falou de verbalizar, às vezes só de mandar os áudios para a gente já resolve muita coisa. Às vezes a gente precisa entrar numa questão mais profunda, a gente precisa fazer terapia mesmo, não tem jeito. A gente precisa usar as técnicas, mas a gente já consegue entender que tem coisas acontecendo com as nossas emoções. Aquilo para a gente ainda é difícil lidar. Então, como que pode ser mais fácil? Né? Como que a gente pode trabalhar isso de uma maneira que não cause tanta dor mais, ou que realmente não tenha dor, a gente possa fazer aquilo de uma forma mais leve. E aí a gente percebe que isso faz com que a gente ande melhor na vida, a gente destrave muitos caminhos, né? A gente consiga fluir de uma maneira melhor. Não que não vá acontecer outra vez, né? Pode acontecer muito, mas a gente já tem consciência, que é isso que a Elisa falou muito hoje, sobre ter essa consciência e depois usar a fala para destravar essas coisas, mas tem coisas que realmente precisam ir no mais profundo. E eu tenho um desafio para quem está escutando: encontrar essa pessoa com quem você pode falar, ligar, mandar um áudio chorando, rindo, gritando, alguma coisa assim. Ou se você é como a Ellen, depois que você sente emoção, você fala. Ou se você é como eu, que manda ali no auge da emoção, você encontrar essa pessoa. Se não encontrou ainda, né? Muitas vezes a gente já tem essa pessoa, mas não está, talvez, enxergando ou sentindo. E, claro, vai ser recíproco. Você vai ser aquela que fala, mas também vai ser a que escuta. Ou ele, né? Ela ou ele que escuta e que fala. E se você é mais Ellen ou mais Elisa? Depois vocês comentam pra gente que o Isso que eu ia primeiro. falar. Isso que eu ia falar, porque é da natureza de cada um. É. Eu realmente não vou sair falando na hora, mas depois eu vou falar com a Elisa, e ela já tem isso, e é isso que complementa. E é por isso que a gente não leva para o pessoal, porque a gente respeita Isso. o outro, né? E aí a Elisa Sim, falou um negócio legal de vocês mandarem e-mail ou através do Insta. A gente também pode ser essa pessoa que escuta, né? Nós podemos ser, né? sim, A gente pode criar essa rede gigante de pessoas que se escutam, né? sim. Então, encontrem essa pessoa, se possível, ou nos encontre e fale. Deixa sair o que precisa sair na fala, com emoção ou já elaborada a emoção. Eu, particularmente, muitas vezes, na hora que eu estou falando, começa a vir vários insights, e aí eu vou perceber que aquele assunto, que era sei lá, a flor que desabrochou, eu vou ver ela tá na raiz que já até morreu. Não sei se eu me fiz entender, mas assim, você vai lá para PQP de algo muito profundo. Sim. Então, para E foi o que aqueles aconteceu que. aqui hoje, né, Elisa? A gente falou que foi um negócio mais curto, mas desenrolou de uma forma assim que, né, foi para algo mais profundo mesmo. Sim. E, e hoje foi mais. Deixa a energia guiar. E a gente sempre vai fazer o possível para trazer um pouco de informação da série para você lembrar se já assistiu ou querer assistir depois, se caso não assistiu. E vamos ver o que vem para o próximo episódio, quais são as emoções que virão no episódio Ai, ai. 4.
E esse conteúdo vai estar disponível também no YouTube logo mais. Então, se você já escutou, vai ter acesso ao mesmo episódio no YouTube daqui a pouco. Isso a gente vai trazer para vocês também. Então, engajem, compartilhem, curtam, comentem. Se não comentar exatamente aqui na rede social, mas comenta com a amiga, com o amigo. Compartilha essa. Vamos ampliar essa rede aí de pessoas que entram em contato com as emoções e nem por isso elas vão sair fazendo coisas no auge da emoção, no caso de agir, mas no falar e ter um lugar de respeito e de liberdade de falar, sem preconceitos, mais possível, o mais dentro do possível para cada um, porque a gente vai também trabalhar várias questões naturalmente. Enfim, é o convite aqui nosso, provavelmente. Sim, nosso. Faço o mesmo convite, faço das palavras da Elisa as minhas, né? Então a gente convida todos os Doratingos aí, curtam, compartilhem, falem dessas emoções, né? Porque não significa que porque a gente se expressa emocionalmente a gente é fraco, né? A gente tem muito Exato. isso ainda no coletivo de dizer que emocionalmente você fala demais, você chora muito, você é fraco. Eu acho que é exatamente o contrário, mas isso é MPV, é uma O opinião IPV. aqui, IPV, uma interessante ponto de vista. ponto de vista. Por isso que eu ri, porque eu falei PV, a gente já fala muito e aí acaba que, assim, é uma opinião minha que eu acho que é exatamente o contrário, né? Quando você sabe das suas emoções, você não é fraco. Você sabe o que você pode fazer com você e o que podem fazer que você, né, tenha ali tudo em harmonia. Não digo nem controle, mas está tudo harmonizado, né? E é Sim, isso, sim, gente. sim. Fico por aqui sem mais, porque senão eu continuo até o ano novo. Então, até o próximo episódio. Um beijo para vocês e um abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.